Alô, alô, galerinha! Hoje nós vamos continuar falando de geometria analítica. Então continua ligado e vem comigo. Vamos falar hoje de ponto médio e de baricentro. O que é o ponto médio? Como o próprio nome diz, ponto médio é aquele ponto que se encontra no meio. Como assim, professor? Imagine que você tem dois pontos, o ponto A, com coordenadas xa e ya, e o ponto B, com coordenadas xb e yb. Existe um ponto que está bem no meio entre eles. Vamos supor que esse ponto esteja bem aqui, ó. Este ponto eu vou representar pela letra M, ok? Representando pela letra M, eu tenho duas coordenadas. Eu tenho x do ponto M e eu tenho y do ponto M. E aí, se você quiser saber justamente quais são as coordenadas do ponto médio, se você tem as coordenadas das extremidades. Imagina que o nosso quadro por inteiro, ele é um plano cartesiano. Então você tem o eixo x na horizontal, você tem o eixo y na vertical, então o ponto A tem duas coordenadas e o ponto B tem duas coordenadas. Para que você entenda melhor, pensa comigo bem aqui. Imagine que você tem uma reta, aqui ó, ok? Aqui começa a contagem. E aí, se aqui começa a contagem dos valores, aqui é o zero, ok? Imagine que você tem aqui um ponto localizado no ponto 1 e aqui você tem um outro ponto localizado no valor 7, ok? Pergunto para você qual é o ponto, qual é o valor que está bem no meio entre 1 e 7. Faz as contas aí. É o 2? É o 3? É o 4? Muito bem, é o 4. Perceba que o ponto que está bem no meio está na posição 4. Por quê? A distância daqui para cá, ó, de 1 para 4 é 3. E a distância de 4 para 7 também é 3. Ora, como é que você pode calcular então de uma forma bem rápida? Para você chegar nesse 4, é só você somar 1 com 7, que dá 8, e dividir por 2. É só você fazer 1 mais 7 dividido por 2. Isso vai dar 4, que é o nosso valor que está bem no meio. Por que eu estou te mostrando esse exemplo? Para você compreender que em uma reta, por exemplo, o ponto que está bem no meio de outros dois, ele pode ser calculado como a média aritmética dos valores das extremidades. Como as extremidades valem 1 e 7, então você soma as extremidades e divide por 2. Muito fácil. Sendo assim, acompanha comigo. Você pode fazer a mesma coisa para calcular as coordenadas. Veja, se eu quero saber as coordenadas do xm, as coordenadas xm do ponto M, perdão, basta você fazer, veja, o x do ponto M, basta você pegar o x do ponto A, somar com o x do ponto B e dividir por 2. Ou seja, você está calculando a média aritmética das extremidades para x. E para calcular o y do ponto médio, é a mesma coisa, não tem mistério. Você vai calcular a média aritmética das extremidades do y. Então fica assim, ya mais yb dividido por 2. E dessa forma você consegue calcular as coordenadas do ponto médio. Por exemplo, vê como é muito fácil, vem comigo. Dados os pontos A, 1 e 0, e o ponto B, 1 e 5. Perdão, o ponto A, 0 e 1, e o ponto B, 1 e 5. Determine seu ponto médio. Como é que eu vou fazer isso? Muito fácil, não tem mistério, acompanha. Para calcular o xm, você vai pegar os valores do xa e do xb, somar e dividir por 2. Então fica 0
mais 1 dividido por 2. 0 mais 1 é 1, dividido por 2 fica meio. E para calcular o y do ponto médio, y do ponto médio vai ser o YA mais o YB dividido por 2. Então vem, ó, o y do A é 1, mais o y do B é 5, dividido por 2. 1 mais 5 é 6, dividido por 2 é 3. Portanto, o ponto médio, que a gente vai representar pela letra M, tem as coordenadas meio e 3. Muito fácil. Professor, isso é tão fácil? É muito fácil. Acabaram suas dúvidas. Vem para cá agora para o baricentro. Pensa comigo. O baricentro, lá na física, ele representa o centro de gravidade de um corpo. O que é isso? Imagine este pincel. Se eu quiser apoiar este pincel em algum lugar, quando eu conseguir equilibrá-lo sobre uma determinada superfície, quando eu conseguir fazer esse equilíbrio, é porque eu estou apoiando o pincel justamente no seu baricentro. Ele é chamado também de centro de massa, lá na física. Na matemática aqui, nós podemos ter o baricentro de um triângulo. Veja, você tem um triângulo cujos vértices são A, B e C, com coordenadas XA, YA, XB, YB, XC, YC. Como é que você identifica o baricentro em um triângulo? Isso a gente vê lá na geometria, né? E aí você tem o seguinte, para você calcular o baricentro de um triângulo, você tem que traçar as suas medianas. O que é a mediana? É um segmento que sai de um vértice até o lado oposto, dividindo em duas partes iguais, ou seja, ele vem daqui para cá e toca bem no meio aqui, ó. Ou seja, nós temos esta mediana, veja. Nós temos agora esta mediana que divide esse lado no meio. Nós vamos ter também uma outra mediana daqui para cá e uma outra mediana daqui para cá. Por exemplo, essa mediana bem aqui, ela vai dividir esse lado bem no meio. Ela vai fazer isso aqui, ó. Tudo bem? E nós vamos ter a terceira mediana, que vai passar bem nesse encontro, bem aqui, dividindo o terceiro lado ao meio. Então você tem aqui agora as três medianas. E o encontro das medianas é justamente o nosso baricentro. É justamente o nosso baricentro. E, repetindo, o que é o baricentro lá na física? É o ponto de gravidade. Ou seja, se você pegar este triângulo e tentar equilibrá-lo bem aqui nesse ponto, ele vai ficar no seu ponto de equilíbrio, no seu centro de massa, ok? E como o baricentro é um ponto, ele possui duas coordenadas. Olha, esse baricentro nós representamos matematicamente, geralmente, pela letrinha G. Esta letrinha bem aqui, ok? Se é um ponto, essa letrinha G, ela possui duas coordenadas, que eu vou chamar de XG e YG, ok? E como é que você vai calcular as coordenadas do baricentro? Percebe que o baricentro está bem no meio. É mais ou menos a ideia do ponto médio. Como é que você vai fazer isso? Para calcular o x do baricentro, você vai pegar o XA, vai somar com o XB, vai somar com o XC e agora vai dividir por quanto? Muito bem, se você falou 3, você acertou. Ora, quando eu queria calcular o ponto médio, o ponto que estava bem no meio entre dois pontos, eu não somava as duas coordenadas e dividia por 2? Então, se eu quero calcular o baricentro, que está bem no meio dos três vértices, eu vou somar as coordenadas dos três vértices
e dividir por 3 para achar tanto o x quanto o y. Então, para achar o y do baricentro, você vai somar o YA com o YB com o YC e dividir por 3. Pronto, não tem mistério, é muito fácil. Então, repetindo, para calcular o ponto médio, soma o XA com o XB e divide por 2, soma o YA e o YB e divide por 2, calculando assim a média aritmética. Você vai calcular a mesma média aritmética para calcular o baricentro, que é o centro de massa, que é o centro de gravidade. E aí você vai calcular somando as 3 coordenadas de x e as 3 coordenadas de y e dividindo ambas por 3. Exemplo. Agora vem uma aplicação, acompanha comigo. Você tem, sabendo que G é o ponto 2 e 4. O que é o G? É o baricentro, não esquece. Do triângulo de vértices A, B e C. O vértice A tem coordenadas 1 e 0, o vértice B 0 e 2 e o vértice C, M e N. Eu não disse quem são. Quais os valores de M e N? Percebe que eu poderia ter montado aqui um exemplo parecido com esse. Eu poderia te dar as coordenadas de A, B e C e pedir para calcular o baricentro. Agora eu estou fazendo o processo inverso. Eu te dei o baricentro, eu te dei o ponto A, o ponto B e estou querendo calcular o ponto C. Ok? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou apagar aqui em cima para a gente ganhar espaço. Vamos lá. Atenção. Nós sabemos, acompanhe comigo, nós sabemos que para eu calcular o para nós calcularmos o x do ponto G, eu vou fazer XA mais XB mais XC e dividir por 3, ok? Então vamos lá, quem é o x do ponto G? O x do ponto G é 2, então você substitui 2 igual... Quem é o x do ponto A? Está aqui, é 1. O x do ponto B é 0. E o x do ponto C é m. E você divide tudo isso por 3. Veja que é muito fácil. Você vai resolver essa equaçãozinha e vai achar o valor do m. Depois você vai fazer a mesma coisa para achar o valor do n. Olha... Esse 3 aqui que está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, 3 vezes 2, 6. 1 mais 0 é 1, mais m, ok? Esse 1 que está positivo, ele vem para cá negativo. 6 menos 1 é igual a m. 6 menos 1 é 5. 5 é igual a m, ou seja, m é igual a 5. Pronto, achamos o m muito fácil. Se o m... é o x do ponto C, então você sempre vai trabalhar com os valores de x. E agora para achar o n? O n é o y do ponto C. Vou fazer a mesma coisa. O y do baricentro vai ser YA mais YB mais YC dividido por 3. Quem é o y? Quem é o y do baricentro? É 4. Então, você vem aqui e coloca 4. O y do ponto A, 0. O y do ponto B, 2. E o y do ponto C é justamente o n que a gente quer calcular. Olha como é muito fácil. Divide isso por 3. Esse 3 que está dividindo passa para lá multiplicando. 3 vezes 4 é 12. 0 mais 2 é 2, mais n. Esse 2 que está positivo vem para cá negativo. 12 menos 2 é igual a n. Portanto, 12 menos 2, 10. 10 é igual a n, logo n é igual a 10. E fim de papo. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado, espero que a gente tenha tirado as suas dúvidas e até o próximo vídeo no nosso canal. Um abraço.